Escola EAD, capacitação e treinamento. Questões comentadas de gestão pedagógica. Nós vamos comentar as questões de provas anteriores realizadas de certificação no estado de Minas Gerais. Bom, a primeira questão é a seguinte: o professor de educação física de uma escola de ensino médio apresenta ao diretor a proposta de inserir o conteúdo manobras em skate para trabalhar com seus alunos. Diante do exposto, o diretor da escola deve. Então, nós devemos observar as palavras principais das opções que nós temos. Opção A: desaconselhar tal proposta, visto que a legislação educacional brasileira orienta para a promoção do esporte e incentivo às práticas esportivas tradicionais. Bom, gente, isso é uma mentira, né? Isso não acontece. Então, essa a gente já pode descartar, porque o governo não faz esse tipo de... A legislação não incentiva só as práticas esportivas tradicionais. Então, a letra A não é. Letra B. Desaconselhar tal proposta, pois a atividade não se apresenta como modalidade institucionalizada de esporte, dela não decorrendo possibilidade de aprendizagem vinculada ao modelo de ensino da educação básica. Quando a gente fala em modelo de ensino da educação básica, aí já apresenta algo que não está de acordo com o sistema educacional atual, né? Nada de modelos. Letra C. Apoiar tal proposta, já que os conteúdos curriculares da educação básica devem observar, como diretriz, a promoção do desporto educacional e o apoio às práticas desportivas não formais, que é o que acontece no sistema educacional. E a última, letra D, apoiar tal proposta apenas para o próximo ano letivo, uma vez que ela exigirá despesas não previstas no orçamento escolar e se posta em prática, violará as diretrizes relacionadas à gestão educacional? Realmente, você nem precisa estar tão a par da legislação para ver que essa última também não pode. Então, a resposta correta seria a letra C. Com o objetivo de atender às particularidades e especificidades dos alunos com necessidades de atendimento especial matriculados nas turmas regulares, o diretor deverá atentar para as seguintes diretrizes relativas aos direitos que devem ser assegurados a esses educandos. 1. Ser atendido em suas necessidades através da organização do currículo, da escolha de métodos, técnicas e recursos adequados. Bom, gente, isso tá parecendo bem correto, né? 2. Receber atendimento especializado de professores capacitados para favorecer a sua integração às classes comuns, que é o que a gente conhece de inclusão. Então, as duas estão bem pontuais. Ter acesso diferenciado aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis em sua etapa de ensino. Só essa palavra diferenciado, ela já mostra que essa afirmativa não está correta. Então, as diretrizes que devem ser consideradas pelo diretor são expressas em 1 e 2, porque essa terceira é um pavor, né? Um diretor de escola do ensino médio verificou pelo registro de presença e falta dos alunos de uma determinada turma que um grupo específico de estudantes apresentava quantidade de faltas acima de 50% do permitido em lei. Diante de tal constatação, deve o diretor da escola, para fim de cumprir com seu dever, tal como preceituado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Letra A. Convocar os professores da turma para que registrem as faltas eventualmente para não prejudicar os alunos em seu direito de progressão de estudos? Absurdo. Essa, só em dizer que os professores vão colocar as faltas eventualmente, já é um absurdo. Letra B. Notificar a relação de alunos ao conselho tutelar
e informar a ocorrência ao juiz da vara da infância e juventude, além do respectivo representante do Ministério Público. Existe uma lei em Minas Gerais que o aluno que faltar 5 dias consecutivos, você já tem que comunicar o conselho tutelar. Então, essa letra B parece a mais coerente. Vamos prosseguir. Letra C. Convocar os pais dos alunos infrequentes, cientificando-os de suas responsabilidades diante das consequências que poderão advir da ausência injustificada de seus alunos. Nossa, é muita pressão, né? Determinar que os professores entreguem mensalmente a frequência dos alunos à Secretaria Escolar para maior controle estatístico e encaminhamento à Secretaria de Estado de Educação, isso não resolve o problema. Então, a letra B é a que vai ter uma parceria, né, até da escola com o Conselho Tutelar, com o Ministério Público, para poder solucionar o problema. O diretor de uma escola, pouco antes do início do ano letivo, recebeu a visita de uma mãe cuja família acabara de se mudar para uma casa que ficava ao lado da escola. A mulher explicou-lhe que gostaria de matricular seus 2 filhos no 8º e 9º ano do ensino fundamental, naquela escola, e que um deles possuía uma deficiência física que afetava diretamente sua locomoção. Depois de ouvi-la, o diretor, analisando a situação física da escola, concluiu que ela não estava totalmente adaptada para receber aquele aluno. Diante da situação, o diretor deve, letra A, apresentar à mãe um especialista para que o adolescente seja educado na própria residência, o que resolveria a dificuldade de locomoção deste? Não. Não podemos esquecer da inclusão. Letra B. Adaptar o ambiente escolar com os recursos necessários para atender e manter o adolescente com deficiência na escola? É o que parece mais correto, né? Indicar à mãe outras escolas que estejam preparadas para receber alunos com deficiência, como a do adolescente? Não, gente, e a inclusão onde é que fica? Criar uma classe específica para alunos com a mesma deficiência, onde eles seriam atendidos por profissionais especializados? Quem trabalha com educação, nem pensar, né? Então, a correta é a letra B. Para o processo de discussão do projeto político-pedagógico da escola, o diretor planeja um conjunto de ações indicadas pelos seguintes pontos. 1. Organizar cronograma de reuniões com a comunidade escolar. Repetindo. Para o processo de discussão do projeto político-pedagógico da escola, o diretor planeja um conjunto de ações indicadas pelos seguintes pontos. 1. Organizar cronograma de reuniões com a comunidade escolar. 2. Disponibilizar dados estatísticos de resultados da escola para subsidiar as discussões. 3. Realizar reuniões pedagógicas com especialistas e professores para discutir o projeto político-pedagógico. 4. Apresentar uma lista de ações prioritárias e votar 2 delas para serem executadas. 5. Definir a pauta e as atribuições de cada participante da reunião. Exercitando uma análise crítica sobre esse planejamento, é possível identificar que existe uma necessidade de adequação em algumas das ações propostas. Aquelas que necessitam ser revistas pelo diretor são as indicadas pelos pontos, então presta atenção. No nervosismo da prova, às vezes a pessoa confunde e acaba marcando aquelas que são as corretas. Então, elas necessitam de adequação. Frisa isso. Então, vamos lá ver quais delas não são adequadas. A 4, apresentar uma lista de ações prioritárias. E a gestão democrática, onde é que está? Definir pauta e atribuições de cada participante da reunião? Isso me parece completamente equivocado, e é equivocado. Então, a número 4 e a número 5 são as que precisam ser revistas pelo diretor para que a discussão do projeto político-pedagógico seja um sucesso. Os professores de uma escola do interior de Minas Gerais
perceberam que a forma como estavam trabalhando os conteúdos disciplinares apresentava uma excessiva compartimentalização do saber, colocando as disciplinas como realidades estanques, sem interconexão alguma, dificultando a associação entre os conhecimentos dos diferentes conteúdos. A fim de superar essa fragmentação e para que haja um intercâmbio entre os saberes específicos das disciplinas, é recomendável que a equipe pedagógica da escola trabalhe de forma interdisciplinar, principalmente, letra A, no desenvolvimento das aulas de cada disciplina. Já está falando cada disciplina, então não se pensa em conjunto. Nas avaliações de aprendizagem escolar, nas reuniões de conselho de classe, bom, essa nem. No projeto político-pedagógico, sim. Por quê? É no projeto que nós definimos a escola que queremos. Se queremos uma escola onde existe esse intercâmbio entre os saberes, então é no projeto político-pedagógico que nós temos que definir e superar essa fragmentação. Ao constatar que vários alunos de uma escola estadual apresentavam rendimento insuficiente em diversas disciplinas, o diretor propôs ações a fim de melhorar o desenvolvimento cognitivo dos estudantes. Nesse caso, pode-se concluir que o diretor, número 1, exerce um papel mediador ao propor mudanças no fazer pedagógico. 2. Faz intervenções e mediações pedagógicas. 3. Ultrapassa os limites de sua competência ao interferir no pedagógico? Não, ele é um gestor escolar. Ele pode interferir e opinar e participar de todas as gestões na escola. Manifesta desconfiança na competência do corpo docente da sua escola? Não, né, gente? Então, as conclusões pertinentes em relação à atitude do diretor são: ele exerce um papel mediador e faz as intervenções e mediações pedagógicas, né? Tendo como referência as competências do diretor na implementação do projeto político-pedagógico da escola, analise as seguintes ações. 1. Priorizar o estabelecimento de metas alcançáveis em curto prazo. 2. Promover a avaliação periódica das ações em desenvolvimento. 3. Excluir as metas que se mostrarem de difícil execução. 4. Fazer os ajustes de prazos e ações para o alcance das metas. 5. Monitorar a execução dos projetos escolares em consonância com as metas. Então, nós podemos observar que da responsabilidade do diretor nesse ponto, priorizar o estabelecimento de metas, não é ele que vai determinar isso, né? É o grupo. Excluir metas que se mostrarem de difícil execução, ele vai excluir? Não. O projeto político-pedagógico, ele é feito em conjunto com a comunidade escolar. Então, o que ele pode fazer? Promover avaliação periódica, né? Fazendo uma avaliação institucional de todas as ações que estão em desenvolvimento, fazer os ajustes nos prazos, quando ele perceber que as metas precisam de um prazo maior, e monitorar a execução dos projetos escolares. Então, a resposta correta é a letra D, que tem a opção 2, 4 e 5. Os pais de um aluno matriculado no terceiro ano do ensino fundamental de uma escola pública estadual, recém-chegados de uma temporada nos Estados Unidos, procuraram a diretora dessa escola a fim de comunicar-lhe que estavam pensando em tirar a criança da escola e educá-la em casa, a exemplo de casos assim conhecidos por eles durante sua viagem. Indique qual deve ser a orientação da diretora para esses pais e a legislação que a fundamenta. Letra A. Os pais ou o responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino, que é o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Letra B. Dos 7 aos 12 anos, toda criança é obrigada a frequentar a escola, salvo quando receber instrução no lar. Bom, gente, esse é um artigo
Plano Nacional de Ensino de 1937. Então, já descarta. A Constituição do Estado de Minas, de 1989, permite o ensino doméstico no caso das famílias sem condições de assegurar a frequência escolar do educando. Então, como nós vimos, o Estatuto lá em cima é de 1990, ele já desconsidera essa parte da Constituição, né? Senão não poderia ter sido aprovado se fosse ferir a Constituição do Estado de Minas Gerais. A educação doméstica é uma experiência bem sucedida em outros países que se difunde no Brasil? Mentira, gente, não é. E não é respaldada pela LDB. Então, a resposta correta é a letra A. Em uma turma das de quarto ano do ensino fundamental, um aluno foi colocado para fora da sala de aula pelo professor por estar bagunçando e atrapalhando a aula. Contrário a essa ação do docente, o diretor chama-o para uma conversa para discutir o conceito que utilizou para caracterizar indisciplina e faz as seguintes argumentações. 1. A bagunça que o aluno faz em sala de aula é consequência da carência de afeto, de valores e também financeira em casa. Desse modo, a indisciplina deve ser compreendida como um problema da sociedade moderna. Essa não se encaixa mesmo no que acontece no nosso dia a dia, né? Apesar de termos que conhecer o aluno como um todo, essa questão que a indisciplina deve ser compreendida não é bem aprovada. O planejamento de projetos para desenvolvimento dos temas transversais, segundo proposta dos parâmetros curriculares nacionais, para auxiliar o professor e a escola a desenvolver ações que permitam o trabalho com a disciplina. Perfeito. As relações em sala de aula são também campo de conhecimento a ser desenvolvido pelo professor. Portanto, planejar atividades reflexivas que abordem o comportamento social, individual e coletivo é fundamental para a mudança de atitude frente às situações sociais. Perfeito, certinho. A indisciplina do aluno em sala de aula, de fato, compromete o andamento da aula, assim como a aprendizagem dos demais alunos. No entanto, a ação de colocar o aluno bagunceiro para fora da sala de aula é um ato de violência do professor. Infelizmente, isso acontece em muitas escolas, mas realmente não resolve o problema. E aí, realmente é um ato de violência. Então, apenas as questões, as afirmativas 2, 3 e 4 são corretas e servem de argumentação do diretor para com o professor. E assim terminamos essas questões comentadas desse bloco da gestão pedagógica. Aguarde que teremos outros vídeos com outras questões comentadas. Um grande abraço a todos.